A manhã de Natal. É o ponto alto do ano para muitas crianças no mundo ocidental. Saltam da cama para descobrir o que o Pai Natal lhes trouxe este ano. Descem as escadas a correr, ansiosas, imaginando os novos brinquedos que as esperam. E depois, vêm-nos. Debaixo da árvore de Natal, lá estão eles, presentes bem empilhados, cobertos de papel de embrulho vermelho e verde, à espera que as crianças descubram o que está lá dentro. O que pode ser mais emocionante do que este ritual anual de Natal? Toda a gente adora uma surpresa, e as crianças de todo o mundo ocidental aguardam ansiosamente o momento emocionante do dia de Natal, o tão esperado instante em que os presentes são abertos. Mas será que a cerimônia de abertura dos presentes de Natal está à altura do que promete? Será que os presentes satisfazem realmente os desejos e os sonhos desses meninos e meninas? Ou será que depois de alguns minutos ou horas, a brincar com um novo jogo ou boneco, a novidade desaparece? Ou será que a desilusão é imediata, quando um jogo eletrônico esperado acaba por ser canetas ou lápis? Infelizmente, com demasiada frequência, a antecipação de uma prenda é maior do que a coisa real. Mas pensemos um pouco. Não é o Natal, em geral, uma espécie de prenda decepcionante? É brilhante, colorido, atrativo e convidativo. Mas quando o abrimos, o que é que está lá dentro? Será que é o que esperávamos? Vamos responder a esta pergunta hoje no Mundo de Amanhã, enquanto desvendamos a verdade sobre este feriado popular. Bem-vindo ao Mundo de Amanhã, onde o ajudamos a dar sentido ao seu mundo através das páginas da Bíblia. O Natal é um dos feriados mais esperados do mundo ocidental. Para muitos, é uma época de alegria, e é especialmente divertida para as crianças. Milhões de rapazes e raparigas levantam-se na manhã de Natal com a expectativa de encontrar presentes debaixo da árvore de Natal. Uma das partes mais populares do Natal é a oferta de presentes. Toda a gente gosta de receber um presente, e talvez seja isso que torna o Natal tão popular entre as crianças. Mas, tal como as crianças podem ficar desanimadas quando recebem meias ou uma camisola em vez do último jogo eletrônico ou de um novo cachorro, o Natal também está cheio de surpresas desagradáveis para os adultos. Algumas são bastante chocantes. Vamos falar de algumas surpresas de Natal no nosso programa de hoje. A primeira é, número 1, que o Natal não é cristão de todo. O Natal é suposto ser a celebração do nascimento de Cristo, e, no entanto, é composto por muitos costumes que têm as suas raízes em antigas tradições pagãs. Como o autor Desmond Morris escreveu em seu livro Christmas Watching, quase nada do que fazemos durante as festividades de Natal tem a menor ligação com o cristianismo, muito menos com a chegada do menino Jesus. Em termos simples, os primeiros cristãos não celebravam o Natal. Este é um facto reconhecido por todas as fontes respeitáveis. Mesmo aqueles que celebram este feriado com grande fervor reconhecem este facto. Repare nesta declaração da Enciclopédia Católica. O Natal não estava entre os primeiros festivais da Igreja. Ireneu e Tertuliano omitem-no das suas listas de festas. Orígenes afirma que, nas Escrituras, apenas os pecadores, e não os santos, celebram o seu aniversário. A Igreja primitiva nunca celebrou o Natal, o que é uma grande surpresa para alguns, especialmente para uma festa que se supõe ser uma das mais importantes do ano cristão. Em 350 d.C., o Papa Júlio proclamou o dia 25 de dezembro como a data do nascimento de Cristo. Mas antes disso, praticamente todos os meses do ano tinham sido sugeridos por um ou outro professor como o mês do nascimento de Cristo. Isso pode ser encontrado no livro The Pageantry of Christmas, na página 10, editado por Stanley Fillmore. E de acordo com a evidência bíblica, não há como o dia 25 de dezembro ter sido o aniversário de Cristo. Adam Clarke, o proeminente historiador bíblico do século XIX, explicou na sua discussão do capítulo 2 de Lucas que os pastores e os seus rebanhos não estariam nos campos no final de dezembro, pois essa era a estação fria e chuvosa no antigo Israel. Portanto, a história que milhões de crianças aprendem todos os anos é absolutamente falsa. O Natal não é de todo cristão. Até os pormenores do nascimento de Cristo são confusos quando contados na história de Natal. Por exemplo, os sábios do Oriente não visitaram Jesus ainda bebé numa manjedoura.
O capítulo 2 de Lucas descreve um anjo que diz aos pastores que vão encontrar o Messias recém-nascido como um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. Isso está em Lucas 2 e no versículo 12. Mas quando os magos vieram à procura do rei dos judeus, em Mateus 2, versículo 2, Jesus já era uma criança e vivia numa casa. Na altura da visita dos magos, Cristo teria perto de 2 anos. Surpresa após surpresa, surpresa após surpresa. Seria de esperar que uma festa cristã fundamental tivesse origem na história exata da Igreja e na Bíblia. Mas quando se trata do Natal, engana-se. E o que dizer do mito do Pai Natal? No mundo anglófono, o Pai Natal desempenha um papel importante. Quantas crianças vão dormir na véspera de Natal a sonhar com os brinquedos fantásticos que o Pai Natal trará durante o seu passeio noturno pelos céus? Cresceu a acreditar no Pai Natal? Lembra-se do momento em que soube que o Pai Natal não era real? Ficou perplexo e até esmagado por alguém, mesmo os seus próprios pais lhe terem mentido? Isto faz-me lembrar uma história de há uns anos atrás, quando um disque-jóquei matinal da estação WBAB-FM de Babylon, Nova York, disse aos seus jovens ouvintes que o Pai Natal não existia. Mães e pais indignados queixaram-se à estação e o disque-jockey, John Parise, foi obrigado a pedir desculpa. E, no entanto, o que ele tinha dito era verdade. Que surpresa desconfortável e até desagradável descobrir que as pessoas em quem mais se confiava nos tinham mentido. Num artigo publicado pelo Newsday em 23 de dezembro de 2004, a professora Cindy Shabe salientou: quem é que nos diz que o Pai Natal não existe? Normalmente é alguém que não conheces ou alguém que não é particularmente confiável, como o teu irmão mais velho irritante. E quem é que nos diz que ele existe? Pessoas em quem confiamos. Portanto, uma surpresa desagradável do Natal é o facto de se basear em mitos e lendas que nada têm a ver com a Bíblia ou com os ensinamentos de Cristo. O Natal não é cristão de todo. Mas a maioria das pessoas pensa: qual é o problema? Afinal de contas, será que importa mesmo de onde vem, desde que o usemos para honrar Cristo? Esta é uma pergunta comum. E isso leva-nos à nossa segunda surpresa de Natal. A segunda é que para Deus é importante a forma como o adoramos. Agora podem dizer: parem por aí. Eu sei que as origens do Natal são um pouco obscuras, um pouco suspeitas, mas será que Deus realmente se importa? Fique comigo e vamos ver. No tempo do antigo Israel, quando Deus estava a tirar o seu povo do Egito, deu-lhes instruções específicas sobre a forma de o adorarem. Os 10 mandamentos constituem a base dessas instruções, mas também deu muitos outros pormenores, incluindo a ordem de não adorar o verdadeiro Deus com práticas pagãs. Repare-se numa dessas instruções, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 12 e versículo 29. Quando o Senhor teu Deus exterminar de diante de ti as nações que vais desapossar, e as desalojares e habitares na sua terra, guarda-te que não perguntes pelos seus deuses, dizendo: como serviram estas nações os seus deuses? Eu também farei o mesmo. Não adorarás o Senhor teu Deus dessa maneira. Reparem que Deus não lhes disse apenas para não adorarem os deuses pagãos dos que vos rodeiam. Não, ele disse: não me adorem, o verdadeiro Deus, com as formas pagãs de adoração daqueles que estão ao seu redor. E pensem nisso. É exatamente isso que se faz hoje com o Natal. Antigos símbolos e formas pré-cristãs usados em nome de Jesus Cristo. Talvez seja uma coisa importante para Deus. Mais tarde, na história de Israel, o profeta Jeremias foi mais específico. Reparem no que diz o capítulo 10 e o versículo 2 de Jeremias. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, não vos espanteis com os sinais do céu, porque os gentios se espantam com eles. Pois os costumes dos povos são fúteis, porque se corta uma árvore da floresta, obra das mãos dos trabalhadores com o machado. Decoram-na com prata e ouro. Fixam-na com pregos e martelos, para que não caia. Como poderia ser mais claro? O princípio da Bíblia é não misturar a religião do mundo com a religião do verdadeiro Deus. Para Deus é importante a forma como o adoramos. Reparem no que Cristo disse à mulher samaritana junto ao poço. Aliás, os samaritanos eram conhecidos por misturarem elementos da verdadeira religião
com práticas idólatras. Exatamente o que Deus proibiu expressamente. Essa é uma das razões pelas quais os judeus eram tão antagônicos em relação a eles. Reparem, começando em João capítulo 4 e versículo 23. Vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Pensem nisto. Como é que celebrar o Natal pode ser considerado adoração a Deus em espírito e em verdade? Jesus diz-nos como adorá-lo a Ele e ao Pai de acordo com a verdade, tal como está descrito nas Escrituras. Mas Jesus vai mais longe. Explica que não basta proclamar o seu nome. Temos de obedecer aos seus mandamentos e aos do Pai, e não às tradições dos homens. Repare-se no que disse aos fariseus em Mateus, capítulo 15, versículo 3. Respondeu-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo aproxima-se de mim com a sua boca, e honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Para pôr isto em linguagem vernácula, Jesus está a dizer: Não me adore como quiser, pensando que desde que seja com o nome de Jesus, está tudo bem. Para mim, é importante a forma como me adoram. Como é que manter um antigo festival de Saturnália pode satisfazer o que Cristo está a dizer? Especialmente quando vemos que a verdadeira igreja primitiva nunca celebrou este festival. Precisamos de procurar não o nosso próprio raciocínio, mas a vontade de Deus. O que é que Deus quer? Não o que os nossos amigos fazem ou o que os nossos avós ou pais nos ensinaram. Não podemos ter medo de incomodar os que nos rodeiam. Alguns não vão gostar se seguirmos a verdade sem medo. Mas a quem é que estamos a tentar agradar? O mundo ou o nosso Salvador? Muitos ficam chocados ao ler algumas das palavras reais de Cristo, como em Mateus 10, começando no versículo 34. Leiam-nas comigo. Não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr um homem contra o seu pai, uma filha contra a sua mãe e uma nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Por outras palavras, é difícil obedecer realmente a Deus neste mundo, porque muitos estão a seguir o caminho oposto. Mas se estiveres a ver este programa, e se estiveres a procurar a verdade, e compreenderes o que estás a ouvir, podes dar um passo em frente com fé. Pode determinar no seu coração: eu vou seguir a verdade, não importa o que aconteça. Vou abrir este livro e descobrir o que Deus realmente me está a dizer para fazer. Portanto, seja corajoso, dê um passo em frente com fé. Decida-se a procurá-lo e a obedecer-lhe, e ele abençoá-lo-á por isso. Para Deus, é importante a forma como o adoramos. Mas se não devemos guardar antigos rituais idólatras em honra de Cristo, que dias devemos guardar? Neste segmento, vamos desembrulhar a terceira surpresa de Natal. Número 3. A Bíblia revela os dias santos que os cristãos devem guardar. Quais são eles? Eles podem ser encontrados na sua Bíblia. Talvez já tenha ouvido falar de alguns deles, mas talvez tenha presumido que são judaicos. Também pode ser uma surpresa o fato de se encontrarem no Novo Testamento. Os cristãos do Novo Testamento do primeiro século compreendiam e observavam estes dias. Então, quais são eles? Bem, primeiro vem a Páscoa do Novo Testamento. Ocorre na primavera, normalmente no início de abril. A Páscoa recorda-nos que Jesus cumpriu o papel de Cordeiro de Deus, morto pelos nossos pecados. É por isso que a Páscoa é importante para os cristãos. Como Paulo disse em 1 Coríntios 5 e versículo 7, porque de facto Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Em outras palavras, a Páscoa cristã é o primeiro passo crucial no plano de Deus para trazer a redenção para a humanidade pecadora. E a Páscoa era guardada pelos primeiros cristãos, mesmo os cristãos gentios. Em seguida, encontramos a festa dos pães ázimos. Ela vem logo após a Páscoa. A festa dos pães ázimos ensina-nos que temos de mudar e crescer.
O sacrifício de Cristo liberta-nos, mas não podemos continuar no pecado. Temos de resistir ao pecado e aprender um novo modo de vida com a ajuda de Deus. Como Paulo também diz em 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 8, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da maldade, mas com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. O terceiro dia sagrado no calendário do dia sagrado do Novo Testamento de Deus é a festa das primícias. Nos tempos do Novo Testamento, ela era chamada de Pentecostes, que significa 50º. O Pentecostes ocorria no final de maio a meados de junho. No Médio Oriente, na Terra Santa, era a altura do início da colheita do trigo. Para os cristãos do Novo Testamento, o Pentecostes foi o dia, em 31 d.C., em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja primitiva. Isso é encontrado em Atos capítulo 2 e versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos de comum acordo no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Este foi o início da Igreja de Deus do Novo Testamento. Começaram as primícias da salvação. A colheita maior ocorreu mais tarde, no final do verão. Portanto, o que aprendemos com esta festa é que Deus não está a chamar toda a gente hoje. Apenas um pequeno grupo de primícias, a primeira colheita. Os restantes terão a sua oportunidade mais tarde. Já ouviste falar da Páscoa do Novo Testamento, da festa dos pães ázimos e do Pentecostes? Sabe que os cristãos do Novo Testamento deveriam estar a guardar estes dias? Isso pode ser uma surpresa para si. Mas em vez do Natal e de outros feriados tradicionais, estes são os dias santos bíblicos que os cristãos devem guardar. O próximo dia santo ou dia de festa é chamado de Festa das Trombetas. A Festa das Trombetas ocorre no final de setembro ou no início de outubro no calendário romano. Representa profeticamente o regresso triunfante de Jesus Cristo. Ele virá à terra uma segunda vez. Só que desta vez, virá em poder e glória durante um período de guerra, miséria e destruição aqui na terra. Saiba mais sobre este assunto no nosso programa de televisão intitulado O que é a Festa das Trombetas? Depois da Festa das Trombetas vem o Dia da Expiação. O Dia da Expiação também ocorre no final de setembro ou no início ou meados de outubro. Representa a humanidade sendo purificada do pecado e representa a fonte desse pecado, o diabo, sendo levado embora. O Dia da Expiação ainda era tido em alta estima pelos cristãos do Novo Testamento no primeiro século, como encontramos em Atos 27 e versículo 7. Nesta passagem, Lucas detalhou as viagens de Paulo e dos seus companheiros de viagem enquanto navegavam no mar Mediterrâneo. Lemos o seguinte: navegamos sob o abrigo de Creta, ao largo de Salmone. Passando por ela com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Ora, quando já se tinha passado muito tempo e a navegação já era perigosa, porque o jejum já tinha terminado, Paulo aconselhou-os. Na Nova Versão Internacional, a tradução é a seguinte: já tinha passado o dia da expiação. Como é que devemos entender isto? Bem, o dia da expiação acontecia no final de setembro, ou no começo ou meio de outubro. E depois dessa altura, a navegação no Mediterrâneo era tempestuosa e perigosa. Mas o escritor, Lucas, usou o dia da expiação como um marcador de tempo com o qual o seu público estaria familiarizado, mesmo os cristãos gentios. Por que razão se preocupariam com o dia da expiação, a não ser que o estivessem a guardar anos depois de a igreja ter sido fundada em 31 d.C.? O próximo dia de festa bíblico é a Festa dos Tabernáculos. Em suma, a Festa dos Tabernáculos é um período de 7 dias que geralmente cai no início ou no final de outubro, prenunciando 1000 anos de paz, prosperidade e abundância na terra. Isto ainda está no futuro, mas está para breve. Jesus Cristo reinará pessoalmente nesta terra, e toda a humanidade, aqueles que sobreviverem à grande tribulação e ao dia do Senhor, desfrutarão das bênçãos e benefícios de viver sob o governo de Jesus Cristo. E isso nos leva ao último dia de festa dos dias santos bíblicos de Deus. É o chamado último grande dia. Ele segue os passos da festa dos tabernáculos e representa o tempo da ressurreição geral. Este é o momento em que as grandes massas de bilhões de não-salvos serão ressuscitadas e terão uma verdadeira oportunidade de salvação. Este dia é para eles. É depois do milênio de 1000 anos. O seu entendimento será aberto,
o Espírito de Deus ser-lhes-á disponibilizado e ser-lhes-á oferecida a vida eterna. Estes são os dias santos que se encontram no vosso Novo Testamento. Em contraste com o Natal, a Páscoa e outros feriados tradicionais, esses são os dias santos que são encontrados na Bíblia e eram guardados pela igreja primitiva do Novo Testamento. E assim devem ser guardados pelos cristãos de hoje. Isto pode ser uma surpresa para si, mas veja por si próprio. Não acreditem em nós, acreditem na vossa própria Bíblia. Em Reis 18:21, lemos o famoso relato do profeta Elias e seu confronto com os profetas de Baal. Diz o seguinte: Elias dirigiu-se a todo o povo e disse: Até quando hesitareis entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal, segui-o. Deus está a transmitir-nos a mesma mensagem hoje. Deus quer que rejeitemos as tradições do mundo que apenas têm o verniz do nome de Cristo. E Ele nos instrui a guardar os dias santos bíblicos que Ele tornou santos. Ele ordena-nos que o adoremos em espírito e em verdade com outros cristãos sinceros que também estão a descobrir esta preciosa verdade. Esperamos e rezamos para que isso vos inclua. Olá a todos, obrigado por assistirem. Esperamos que este vídeo tenha sido útil. Nós, aqui no Mundo de Amanhã, queremos ajudá-lo a dar sentido ao seu mundo através das páginas da Bíblia. Então, se você achou útil e quer aprender mais, certifique-se de obter sua cópia gratuita do nosso guia de estudo. O Natal é cristão? Basta clicar no link na descrição ou encomendar online em omundodeamanha.org, Order Publications. O guia ser-lhe-á enviado de forma totalmente gratuita. E lembrem-se de gostar e subscrever o nosso canal para não perderem mais nenhum vídeo. Até a próxima!